eu comecei a desacreditar do ser humano. Uau. E o ato de eu não confiar mais nas pessoas como eu confiava antes, fez com que eu atraísse um monte de gente, porque a gente quer reforçar pra nós que a gente tá certo. Então, se ninguém é confiável, eu vou começar a atrair um monte de pessoas que não são confiáveis pra reforçar esse padrão em mim naquele momento. E eu falei, gente, tudo tá dando errado, nunca foi assim, o que tá acontecendo, sabe? Até o momento em que eu li uma frase de Abraham Lincoln, que eu trago essa frase pra mim todos os dias, e eu falei pra minha mãe naquela época, eu falei, mãe, tem uma frase de Abraham Lincoln que diz assim: eu prefiro confiar nas pessoas e me decepcionar de vez em quando do que desconfiar de tudo e de todos e ser infeliz a vida inteira. Uau. Se fosse pra você contratar um vendedor número 1, que vai arrebentar de vender e ter recordes e ganhar prêmios assim como você, o que essa pessoa precisa ter? Primeiro, eu acredito que é treinável. Mesmo a parte comportamental, ela é treinável na vida de qualquer ser humano. Porque senão eu não acreditaria na mudança que um ser humano pode viver. Só que é algo treinável desde que ele queira treinar isso nele, desde que ele queira mudar isso nele, porque eu já vi muitas pessoas tímidas e com vergonha que se transformaram, porque a timidez, a vergonha é um trauma, não é a essência da pessoa. Então, se ela se liberta disso, ela vira um foguete, nossa, eu costumo dizer que pra pessoa entrar no meu time, ela tem que ter rosto de leão e olhos de águia. E isso, ela pode ter passado pela pior tragédia na vida dela, ela pode ter tido a pior... aquilo que o Fábio fala, né? Não tem ninguém hoje que pode falar alguma coisa pra mim de que essa pessoa não é capaz de dar certo, sabe? Nossa, você não sabe os meus problemas. Sei. Eu posso não saber especificamente por qual você passou, mas eu sei o tão fundo do poço eu fui e que eu fui capaz de sair, que eu sei que qualquer ser humano é capaz de sair, entende? Então, a vida da pessoa, por pior que ela tenha sido, ela pode sim ter esperança, ela pode sim ser uma vida memorável, extraordinária, pode ser, essa pessoa pode mudar, porque assim, a venda é transformar a vida de quem está lá do outro lado, e se eu deixo de fazer uma venda, eu estou deixando de transformar uma vida. Sim. Então assim, como que você não vai ter um entusiasmo, a paixão, a alegria por fazer isso? Então é uma questão de despertar. Quem estiver escutando isso agora e puder escutar dentro de si, olhar para dentro de si, escutar e despertar isso assim, agora dentro de si, eu acredito que é treinável. E aí vai muito, várias conversas que a gente tem, a gente se ajuda muito, né? Porque, obviamente, nós somos seres humanos. Complementares, não só no marketing e na vendas, mas muitas vezes ela me levantou em vários momentos, assim, que eu tava mais para baixo, mas é importante a maneira como você se sente a seu respeito, a si mesmo. E isso é algo muito que eu vejo você hoje, por exemplo, ela fez um treinamento de vendas. Ela falou, eu preciso abrir o salão de vendas hoje com a minha equipe hoje, porque eu tô vendo que isso tá acontecendo. Então, assim, já é tantos anos que ela já tem um instinto para... não é algo que está escrito num livro, né? Não é uma fórmula matemática, né? Aí já é a experiência de vida das pessoas. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm para estar mais próximo de você, né? Se ela quer estar próxima da experiência com você para entender como você toma determinadas decisões em alguns momentos de dificuldades ou que você tem que literalmente pode mudar a sua vida, ela tem que estar mais próxima de você. Talvez isso não seria num curso, seria numa mentoria, num mastermind, entendeu? Por quê? Porque você está constantemente tomando decisões a respeito do seu negócio que determinadas decisões não tem como você empacotar, porque a vida é dinâmica, as decisões que a gente toma todos os dias no nosso negócio, elas são dinâmicas. São coisas, eventos que acontecem todo dia. Aí hoje ela acordou e falou assim, eu preciso fazer uma ligação com o salão de vendas. E aí eu pensei, ok, ela vai ligar, e aí vai começar a falar de determinadas técnicas que vão aumentar as vendas. Mas eu tava vendo ali a ligação, eu sentei e falei assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? Eu nem sabia que você tava observando a ligação. Aí eu até sentei ali do lado e comecei a ficar impactado. Por quê? Porque ela foi lá atrás e começou a... Eu falei assim, nossa, essa viagem tá bem longa para trás aqui, né? Aí ela começou a conversar e começou a levantar determinadas coisas. Sei que no final o pessoal tava lá no fogo do caramba. Mas assim... mas é importante... Foi trazendo histórias, exemplos, que mas legal. É importante, assim, como, esse assim, né, amor? até, eu não sei, né? você pode falar muito mais certeza disso, mas como
como você se sente a seu respeito, acho que assim, como você vai vender quando você não... Sim, sim, sim. Por exemplo, teve uma das pessoas que... Essa pessoa falou assim, porque quando você está vendendo aqui, você está aqui no foco, você precisa deixar as suas questões pessoais de lado e vir para cá. E não, é só mentira que o mercado prega. Não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. E você saber administrar todas as áreas da sua vida. Então eu percebi que essa era uma das pessoas que estava pegando, é até pesado, talvez, eu não vou usar essa palavra que eu usei durante o salão de vendas, que lá era mais restrito, mas assim, pegando as coisas muito sujas lá de trás, do passado, da vida dela, colocando debaixo do tapete, colocando numa gaveta, e aquilo fica ali e fede. Se fica lá, como que ela vai diante do meu cliente chegar? Como que ela vai chegar diante do cliente? Olha, entende? Tem que trabalhar uma cura interior, tem que limpar. Entende? Fantástico. Quem gosta de ficar perto de pessoas assim, sabe? Sem se limpar. Então precisa resolver essas questões, tratar essas questões, enfrentar essas questões, e isso não precisa demorar, pode ser rápido. Então isso é o que faz um leão adormecido despertar e nascer esse fogo e essa paixão, entende? Então sim, e eu vi uma leoa ali na minha frente naquela hora. Uma leoa. E foi tão incrível que logo em seguida ela começou a fazer ações absurdas. Uau. E começou a compartilhar dentro do grupo, né? Os resultados ali das ações que Imediato. É instantâneo. Nossa. Então, é mais profundo isso, sabe? O comportamental é muito isso. É mexer totalmente. Quando essa pessoa é mexida, ela é um trabalho cirúrgico mesmo. E para isso não existe template. Não existe. Copia e cola. É entender o ser humano, entender um pouco da história, dos traumas e se curar o tempo todo. Isso é poderoso. É poderoso. E esse feeling, essa sensibilidade de falar o que tá me travando, o que tá me impedindo de avançar, sabe? E eu posso, se você me permitir, até deixar esse exercício para quem tá escutando a gente aqui, sabe? Comece a olhar quais são as sujeiras que você tem colocado dentro das gavetas, debaixo do tapete, que se você tiver coragem o suficiente agora, você vai mexer nisso aí agora, vai limpar isso, vai se resolver e comece a mensurar o quanto mais de resultado você vai ter a partir de agora. E você sabe que isso é tão forte, você falando isso aí, passou um fio na minha cabeça. Uau. Eu lembrei de um momento da minha vida em que eu desmanchei uma sociedade e não foi tão tranquila como eu gostaria. E aí desgastou muito, a gente chegou aí com um processo na justiça, aí você já fala, nossa, aquela pessoa é um bicho de 7 cabeças, provavelmente a outra pessoa também achou que eu era um bicho de 7 cabeças, né? E aí ali eu comecei a desacreditar do ser humano. Uau. E o ato de eu não confiar mais nas pessoas como eu confiava antes fez com que eu atraísse um monte de gente, porque a gente quer reforçar pra nós que a gente tá certo. Então se ninguém é confiável, eu vou começar a atrair um monte de pessoas que não são confiáveis pra reforçar esse padrão em mim naquele momento. E eu falei, gente, tudo tá dando errado, nunca foi assim, o que tá acontecendo, sabe? Até o momento em que eu li uma frase de Abraham Lincoln, que eu trago essa frase pra mim todos os dias, e eu falei pra minha mãe naquela época, eu falei, mãe, tem uma frase de Abraham Lincoln que diz assim, eu prefiro confiar nas pessoas e me decepcionar de vez em quando do que desconfiar de tudo e de todos e ser infeliz a vida inteira. Uau. E isso é muito forte, porque eu tava desconfiada de todos, eu não tinha paz, eu não tinha leveza, sabe? E eu atraía mais disso também. Quando eu comecei a confiar, eu comecei a atrair as pessoas certas. E a vida ficou muito mais leve, muito mais suave. Isso acontece no mundo das vendas. Como que você vai... Imagine atrair as pessoas certas se tem esse turbilhão interno mal resolvido, entende? Então, se alguém que tá aqui assistindo, uma pessoa só, Tati, conseguir ter essa transformação que lá atrás você teve, a transformação que eu vivi, o Fábio, que ele compartilhou aqui, agora a gente pode ter certeza que vai ter, esse alguém vai ter uma vida extraordinária. E daí vem aquilo que você falou no começo, que é marketing e vendas, mas o conhecimento ele vai te levar até um lugar. E se você não trabalhar em você mesmo, você vai parar ali. E é difícil ir para frente. Então, isso é uma coisa que a gente vem fazendo internamente. A gente já entende isso. Porque dentro do mundo dos negócios, existe a pressão externa. Né? Existem os desafios
da vida, cobrança, de rodar o negócio, pressão, cobrança. Comparação. E se você não está preparado para ser esticado dessa forma em vários sentidos e poder conseguir voltar, eventualmente o elástico arrebenta. Então, eu entendi muito claramente que dependendo do nível do jogo que você estava... Na verdade, em qualquer nível de jogo que você está jogando, se você realmente trabalhar essa parte interna sua, esse é mais um pilar que faz a grande diferença até onde você vai ter a capacidade de ir. Porque cada um de nós estica um determinado limite. Meu limite era muito baixo, era muito pequeno. Por isso que eu levei talvez vários anos para desenvolver essa parte do marketing, porque eu já estudava, eu já li os livros, já comprava os cursos, entendeu? Mas o bloqueio era muito mais interno do que externo. A gente tende muitas vezes a culpar o mundo externo, mas na verdade... A grande resposta está muito mais dentro de você do que fora de você.